Convido ainda o representante da Comissão Popular Barragem Não, senhor Cássio Escabora. Bom, para a gente encerrar aqui a mesa, eu passo então para o Cássio, que é a pessoa que está na luta aí desde o início da Comissão Popular. Barragem Não, Cássio. Depois da fala do Vicente Andreu, fica difícil falar, né? Fica à vontade. Boa noite a todos presentes. Queria cumprimentar todos os presentes pela deputada Marcialia. Eu agradeço muito esse esforço para estar aqui e lutar por essa batalha junto conosco. Muito obrigado. Então, primeiro, nesse primeiro slide aqui, a vida em primeiro lugar. Comissão Barragem Não. Hoje eu estou representando aqui a comissão, né, mas tem várias pessoas nessa comissão. Como a própria deputada já falou sobre essas questões das características da barragem, a única característica que não foi comentada até agora é a questão do tipo da barragem, que é uma barragem de enroncamento. São 70% de terra compactada e 30% de concreto. Sobre as questões da segurança também já foi falado. Só tem uma questão aqui que eu gostaria de destacar, muito forte aqui, que é o dano potencial alto, que foi totalmente ignorado. A gente tem um total da escala de 30 pontos. Essa é a escala total, o nível máximo é 30 pontos. E a barragem de Pedreira está considerada com 27 pontos. Ou seja, ela está quase no nível máximo de risco. E isso foi totalmente ignorado pelo governo do estado. Olha o potencial de perdas de vidas humanas, não sei se dá para enxergar, aquele primeiro ali, ele tem uma pontuação de 12, uma pontuação muito alta aí. Outra coisa também, tudo do impacto socioeconômico. Toda a área de risco foi esquecida. O governo do estado não falou o que foi feito de estudo nessa área de risco. Essa é uma pergunta que fica muito forte aí, que essa questão, por que não foi feito nada a respeito da questão da área de risco? E sem estudo específico geológico sobre a área de cisalhamento, que eu vou explicar logo ali na frente. O vice-prefeito aqui falou que todo mundo está comovido pelas tragédias aí das barragens de minério, né? Eu trouxe até uma tabela aqui de rompimentos de barragens de água, que traz todos os rompimentos de barragem de água no mundo. Tem várias barragens aqui, e no fim aqui eu já comento o seguinte: são mais de 204 mil mortos por 23 rompimentos de barragem de água no mundo. Vale a pena correr esse risco a 700 metros aí da cabeça da gente? É uma pergunta que fica. Sobre isso que eu falei, essa área de risco não foi considerada, a Lei Federal 12.608/12, a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, ela fala no seu artigo 2º, é dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios adotar as medidas necessárias à redução dos riscos de desastre. E que medida está sendo tomada para reduzir esse risco de desastre? Eu faço essa pergunta. Aqui vai ter esses vários incisos. Aqui. No inciso 11º, combater a ocupação de áreas ambientalmente vulneráveis e de risco e promover a realocação da população residente nessas áreas. 12. Estimular iniciativas que resultem na destinação de moradia em local seguro. E aí? O pessoal vai ficar morando em local seguro? E por último, aí no artigo 23, é vedada a concessão de licença ou alvará de construção em áreas de risco, indicadas como não identificáveis no plano diretor ou legislação dele derivada. Ou seja, não vai poder ser concedido mais nada aí de licença e alvará de construção nessas áreas de risco, que a gente está presente aqui, inclusive em uma delas. Outra coisa que eu gostaria de destacar, que a gente acaba até esquecendo, a barragem PCH Jaguari. Ela está localizada montante, pode ocasionar um colapso na barragem por efeito cascata. O tamanho dela é de cerca de 10 vezes menor que a barragem de Pedreira/Campinas. Em uma simulação de rompimento, alagaria de forma desastrosa o centro da cidade. Olha aí, olha como o centro da cidade ficaria. Ela é 10 vezes menor do que essa outra barragem. E aí? O que a gente fala sobre isso? Agora, o maior problema, que até foi a Cláudia que lembrou eu desse problema, eu não sabia na época, eu estava começando a me inteirar sobre os assuntos, é a área de cisalhamento. Então a gente trouxe o significado aí sobre a física e sobre a geologia.
fenômeno de deformação ao qual um corpo está sujeito quando as forças que sobre ele agem provocam deslocamento em planos diferentes, mantendo o volume constante. Esse é o significado da física. Significado da geologia: fraturação das rochas sob a ação de esforços tectônicos, ou seja, dois esforços paralelos e sentidos opostos. O que significa isso, gente? Significa que essa barragem está em cima dessa área de cisalhamento. É extremamente perigoso isso. Pode romper já no primeiro enchimento. Os primeiros 5 anos da barragem, todos os estudos falam que os primeiros 5 anos são extremamente cruciais para essa barragem. E aí eu trago um exemplo, que a barragem de San Francisco, em Los Angeles, na Califórnia, se rompeu por este problema após 2 anos, deixando 450 pessoas mortas e milhares atingidas. O engenheiro ignorou a zona de cisalhamento, tal como tem ocorrido neste empreendimento. O Ministério Público não sabia, até esses dias atrás, que dessa área de cisalhamento. Eu pergunto, por que o Ministério Público não foi atrás, se todo mundo está alertando sobre essa questão? É essa a pergunta que eu faço. Agora eu queria destacar aqui a proximidade. Olha para vocês verem nessa foto. A proximidade da cidade. Aí está a barragem e a proximidade da cidade da barragem. Aqui tem os pontos, 2,7 quilômetros do centro da cidade, cerca de 1.900 aqui, o Laranjinha 1,4, 900 metros aqui do Vermelho. Então olha a proximidade e olha a altura que essa barragem está também, além disso. E aí eu trago outras fotos, ó, que a geologia nossa não é favorável. Está formando um funil ali na saída da barragem. Olha o que vai acontecer nesse funil, toda essa água descendo. E trago uma outra foto aqui, olha o monte aqui. Essa água vai se afunilar e ela vai se concentrar nessa área. Olha quanto é grave isso. Trouxe aí, aproximadamente existem 1.500 casas e 4.000 pessoas que vivem nessa área de risco. Vale a pena correr todo esse risco? E aí a comparação da barragem em relação à cidade de Pedreira. Olha o tamanho da barragem comparado com a cidade de Pedreira. Agora eu vou comentar sobre a certidão aí que foi concedida na outra administração, conforme o vice-prefeito Fábio falou, né? Essa certidão foi realmente concedida. Só que o estranho dessa certidão, ela está aí, ó, presente. Ela é de 26/3/2015. Primeiro que ela tinha validade de 1 ano. E a licença saiu só depois de 1 ano, mas não vou nem discutir isso, que hoje a gente veio para falar só de segurança. Eu só queria ressaltar algumas coisas aqui. Ó. O município de Pedreira não poderia ter delegado sua competência ao Estado, tampouco renunciado ao poder de dever. Então, essa certidão já não é válida por causa disso. Cabe, portanto, cumulação do pedido para anular a certidão, que até agora ninguém pediu isso. Também não existe nenhum processo administrativo para expedição desta, conforme constatado em resposta do requerimento número 62/19 da Câmara dos Vereadores pela Prefeitura Municipal de Pedreira. E aí eu faço uma outra pergunta, até que depois, se o vice-prefeito puder me responder. O embargo ele tinha autoexecutoriedade, ou seja, o embargo, a partir do momento que ele foi decretado, ele tinha que ser realizado. Eu só queria saber o que aconteceu que esse embargo não foi realizado. É uma pergunta que eu faço aí. Enfim, agora eu trago aqui as alternativas de localidade, que tinham outras alternativas de localidade. São 12 alternativas aí. Por que foi escolher justo essa na cabeça da população? E trago uma alternativa aqui para deixar como possibilidade da gente pensar sobre isso e tentar negociar com o governo do Estado, que restaram 2 eixos para a escolha final. O eixo do panorama e esse eixo existente hoje. Esse eixo do panorama ele representava características próximas de aproveitamento, menor impacto ambiental e menos risco à vida humana. E pelo que foi falado, o outro eixo foi escolhido porque ia ficar mais barato em desapropriação. Então eu gostaria de dar essa possibilidade da gente verificar com o governo do Estado essa possibilidade de mudança no eixo. E por último, eu trago aqui as informações do SNIS, que é o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. As informações são de 2017. A perda de água no estado é equivalente a cerca de 35%. Essa perda equivale a cerca de 4 reservatórios iguais a este por mês. A perda de água em Pedreira é equivalente a 56%. A conclusão que eu chego a partir disso,
Sem falar da questão do tratamento de esgoto, que também ajudaria nessa questão, existe falta de gestão da água e não falta de água. Encerro aqui a minha fala e agradeço. Gostaria de falar só uma coisa que o Fábio comentou sobre respeitar as instituições. Concordo com ele, que a gente tem que respeitar as instituições, sim, mas questionar se elas estão viciosas. Isso aí é importante. Isso eu queria deixar bem claro. E por último, eu queria falar o que eu falei lá na CBN para a Valéria Rain, acho que foi que me entrevistou. Ela falou assim, mas o governador falou que essa obra é segura. Eu falei, então coloca a casa dele aqui embaixo da barragem. Se ele colocar a casa dele embaixo da barragem, aí pode construir sem problema nenhum. Tá bom? Quero ver se ele coloca a casa dele embaixo da barragem.